Olá, estamos aqui direto da redação dos estúdios do Fluxo com mais uma entrevista com os candidatos às eleições desse ano. A ideia é que daqui até outubro a gente entreviste pessoas do país inteiro se candidatando aos 5 cargos públicos eletivos nessas próximas eleições. E agora eu tenho o prazer de receber aqui nossa segunda entrevista com um presidenciável. Ao meu lado está Eduardo Jorge, candidato à presidência da República pelo PV, o Partido Verde. O Eduardo, que é médico, sanitarista, por muito tempo foi político pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT, foi deputado estadual, se não me engano, né? Deputado federal. Em 2003 saiu e nos últimos 8 anos foi secretário do Verde na cidade de São Paulo, nas gestões Serra Kassab. E eu queria começar um pouco falando sobre isso. Você tem um histórico, desde a fundação do Partido dos Trabalhadores, uma carreira construída muito, imagino, dentro de uma ideia de esquerda, né? Como foi fazer parte de um governo do PSDB, PSB em São Paulo? E se a sua candidatura hoje você a definiria como uma candidatura de esquerda ou como você preferir colocá-la dentro do espectro? Eu sou de esquerda, sim, desde os 17 anos, acho. Quando eu entrei na Faculdade de Medicina, lá em João Pessoa, na Paraíba, por uma porta, em 1968. Pela outra porta eu entrei no Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, que era uma dissidência revolucionária, como diz o seu próprio nome, né, do Partido Comunista Brasileiro, comandado por gente da melhor qualidade, né? Gente da direção do Partido Comunista Brasileiro. Isso que ano foi? 1967 para 68. Então, quem era que era a direção, só para você ter uma noção da qualidade, na direção do PCBR, tem um R no fim, PCBR, de revolucionário. Para deixar bem claro. Para deixar bem claro, não haver nenhuma dúvida, né? Isso, eu estou falando de Mário Alves, eu estou falando de Jacó Gorender, Apolônio de Carvalho. Apolônio de Carvalho, o mais gentil dos comunistas que eu já conheci na minha vida, né? Um homem militar do Exército, resistiu à ditadura do Vargas, fugiu para a Espanha, lutou na Guerra Civil Espanhola com os republicanos, de lá fugiu para a França, entrou na resistência francesa, casou com a francesa, veio com todas as condecorações da resistência francesa. Então esse era Apolônio. Eles eram os meus líderes, Apolônio, Mário Alves, Jacó Gorender, gente desse tipo. Então eu praticamente saí de uma formação católica cristã muito rigorosa e com 17, 18 anos me converti a essa outra religião, ateia, que era o marxismo-leninismo. Na época eu não sabia que era uma religião, depois é que fui descobrir. Era uma religião. Você acha que é uma religião? Uma religião total. Tem santos, tem profetas, tem inferno, tem milagre. Tem Vaticano, vermelho. Depois, com o tempo, é que eu fui descobrindo que eu tinha saído de uma religião e entrado noutra, né? Mas isso já é história, né? Então eu vim, todo esse período da luta armada de resistência à ditadura. Você pegou em armas contra a ditadura? Sim, vamos dizer assim. Mas fui processado, fui preso e processado 2 vezes pela Lei de Segurança Nacional, uma em João Pessoa e depois outra aqui aqui na UBAN, no DOI-CODE. Mas as duras penas consegui me formar em medicina. Foi torturado nessa época? Você chegou a ser? Sim. Eu, meus amigos, minha mulher. Bom, mas sim, então superamos isso, superamos a ditadura, chegamos à democracia. E nesse período, eu ainda cheguei a essa época de 74, 75 como um leninista muito rigoroso. Portanto, se um leninista muito rigoroso é um revolucionário profissional ou quase profissional, porque eu também tinha que sustentar a família. Certo. Então, consegui terminar meu curso de medicina, fiz a especialização de saúde pública aqui na USP, na Faculdade de Saúde Pública, fiz medicina preventiva e depois especialização em saúde pública, fiz o concurso para a Secretaria Estadual de Saúde, eu e minha mulher, que também é médica, fez também, ela era pediatra, mas fez saúde pública também, e fomos morar na periferia de São Paulo.
concursados, escolhemos, por uma questão política, a ir morar lá na periferia mais pobre de São Paulo na época, que era Itaquera, Guaianazes, São Mateus. Vamos trabalhar e morar lá. Vamos morar lá e trabalhar lá. Ficamos lá muitos anos, felizes da nossa vida. E conhecer muita gente linda e boa da classe trabalhadora, da classe operária, que são pessoas inesquecíveis para a gente. Então, cheguei, fui nesse processo, né, de trabalhar na saúde pública e, ao mesmo tempo, nos movimentos populares, junto com o pessoal da igreja, com os sindicalistas combativos da época. Eu participei da fundação do PT, fui desde o começo, fui da fundação e fui eleito deputado estadual da primeira vez que o PT disputou uma eleição, que foi em 1982, estadual. Depois, direto, eu fui eleito para constituinte em 87, 88, fui deputado federal constituinte pelo PT. Foi também outra experiência extraordinária. O Lula foi deputado? O Lula era da bancada nossa. Nós éramos 16 deputados do PT, num universo de quase 600 deputados e senadores. Eram 16 esquerdistas. Tinha mais também, tinha um ou dois do PCdoB, tinha uns 3 ou 4 do Partido Comunista. O grosso mesmo era do PMDB, né? Tinha alguns pessoas de esquerda no PMDB. Então eu calculo que, além dos 16 do PT, nós éramos os 40 ou 50 que se pudesse classificar como de esquerda, claro. Ou seja, 10% de uma Assembleia Constituinte. E mesmo assim, por causa de toda a conjuntura, por causa, inclusive, de muitas manifestações, muito movimento social, o resultado foi bastante positivo. Eu considero, na época a gente foi muito crítico, a gente até votou contra a Constituição, mas assinamos, porque todo mundo disse, o PT votou contra e não assinou a Constituição. Isso é mentira. Assinou. Nós assinamos, eu tenho até uma foto minha assinando lá, se quiser. Quem quiser eu mostro. Eu lá, com paletó, sem gravata, só para não deixar de ser rebelde, assinando a Constituição. Nós assinamos sim, mas nós na época realmente achávamos que a Constituição não era tão boa como a gente queria. Hoje eu avalio já de forma diferente. Acho que foi uma Constituição, no final das contas, de centro-esquerda, que para o Brasil da época, e numa Constituinte daquela, que era majoritariamente de centro-direita, foi uma proeza muito grande. Exigiu muita negociação, muita proposta, muita discussão, né? Foi um resultado positivo. Mas não dizendo tudo isso, né, para dizer que você perguntou se eu sou de esquerda. Eu continuo de esquerda, sim. Agora, eu não sou fóssil. Portanto, eu, por exemplo, quando eu entrei no PCBR, eu era um leninista de carteirinha, né? Depois eu fui evoluindo, tornei pior ainda, passei a ser um guevarista, né? Que é uma coisa mais violenta do que o leninismo, se você pode imaginar, né? Assim, quando eu cheguei no Partido dos Trabalhadores, eu tinha voltado a ser um leninista. Depois, dentro do Partido dos Trabalhadores, eu fui me contaminando com vírus anarquistas, muito poderosos, né? Então, e fui evoluindo nessa formação eclética de um pequeno burguês como eu, né? Que gosta de ler, gosta de estudar. Eu não tenho culpa de gostar de ler e de estudar. E fui evoluindo dentro do PT, que foi uma experiência maravilhosa para mim, eu acho que teve contribuição importantíssima para a democracia no Brasil, em direção à democracia. Hoje, eu continuo sendo um socialista, portanto de esquerda, né? Mas sou uma pessoa que acredita que a democracia é uma questão essencial, coisa que nós, na época da esquerda leninista, etc., né, nós não considerávamos. Nós achávamos... A democracia como um sistema ideal? Não, nós éramos pela ditadura. Do proletariado? Do proletariado. Nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso aí é preciso dizer a verdade toda, né? Porque às vezes eu ouço meias verdades, né? Como a ditadura militar nos oprimiu barbaramente, né, de forma violenta, muitas vezes as pessoas pensam, né, que não existiam no campo da esquerda coisa igual e até pior, em vários aspectos, né? O Stalin e o Hitler, eles disputam pau a pau a medalha de ouro de genocidas na história recente. Sem dúvida. E o Mao Tse Tung vem ali na medalha de prata. Na medalha de prata com bronze, né? Então é Hitler, Stalin e Mao Tse Tung. Então é preciso a gente ter essa clareza. Então, terminando, né? Sim. Eu sou de esquerda, sim, mas sou uma pessoa de esquerda, um socialista, que acredito que a democracia
é um regime que a gente tem que preservar, valorizar e cultivar. Mas eu te perguntei também se você era de esquerda. Eu queria, então, reformular a pergunta de uma outra forma, ampliar ela, no fundo. Então, assim... Ah, sim, por causa do governo aqui do José Serra, do PSDB. Como é que de um leninista, depois com tendências anarquistas, você chegou a um caçabista, digamos assim? Eu não sou caçabista de jeito nenhum. Uhum. Tem nada a ver. Eu queria saber, então, como foi essa experiência? Exatamente. De um homem de esquerda com uma tradição de luta popular. Aí tem que ver por que eu terminei saindo do PT, que era uma pergunta que você devia ter feito antes, prévia, né? Para chegar nesse ponto. Eu saí do PT. Ela está colocada aqui. Eu queria saber, na verdade, assim, da sua última experiência administrativa. É porque o PV, Bruno, é uma coisa completamente nova. É nova. Quando eu saí do PT, em 2003, eu estava decidido a dar uma atenção maior à minha família, coisa que, como eu era um revolucionário quase profissional, esse tempo todo, né? Imagine que quem sustentou a minha família foi minha mulher, né? Porque eu passava totalmente à disposição do partido. É para ir para o Amapá? Vai. É para ir para Paraíba, para o interior da Paraíba? Vai lá. Né? Eu estava disposto, depois de anos a fio, né, de revolucionário quase profissional, no PCBR e depois no PT, dar uma atenção maior à minha família e dividir melhor com a minha mulher de forma mais justa a responsabilidade, porque a gente tem uma família muito grande. Mas eu saí no PT num dia de manhã e fui para casa, sentei na cadeira e chorei. Aí eu olhei minha filha passando, né? E a minha filha era filiada, era uma menina de uns 8 anos, muito metida, era filiada ao Greenpeace, né? Uma vez me ligou o pessoal do Greenpeace, tem uma menina aí de 8 anos querendo se filiar no Greenpeace. A gente disse, tá bom, eu pago, pode filiar, ela que eu pago. Aí a minha menina... 8 anos de idade. 8 anos. Mas ela tem 8 anos, eu não estou dizendo que eu pago, pô. Então aí a menina passou, a Alice passou na minha frente, eu olhei para ela e disse, eu vou pro PV. Eu olhei para a Alice e disse, eu vou pro PV. Aí saí de casa, né? Aí você não tinha muito convite do PV? Não tive convite nenhum, eu olhei a Alice. Eu olhei a Alice passar e disse, eu vou pro PV. Aí nem esquentei a cadeira, fui lá no PV, bati lá na porta, né? Tinha uma sedezinha ali em Pinheiros, tinha uma mocinha lá, o que o senhor quer? Eu quero me filiar. Mas então o senhor pega a ficha aí. Aí eu peguei a ficha, pipipi, e botei numa caixinha que tinha lá e fui embora. Aí no outro dia foi um sujeito do PV lá me procurar, um sujeito lá, que era o presidente estadual, chegou lá, com o cabelo arrumado, assim, todo amarrado assim, cabelo comprido, amarrado. Eduardo, eu vim aqui falar com você, o que você quer no PV? Eu não quero nada, porra. Eu me filiei porque eu quero... Porque não dá para ficar sem um partido. Eu quero ser do partido da minha filha. Mas você não quer nada? Eu não quero nada. Aí que ele olhou, esse cara é maluco, ele deve ter pensado, né? Deve ser um louco, né? Aí foi embora. Mas depois eu já tinha uma certa quedinha pelo meio ambiente, porque eu morei junto com um dos únicos ambientalistas da Constituinte, que era o deputado Vitor Buais, que era do PT, do Espírito Santo. Eu morei junto com o Vitor. O Vitor era um dos raríssimos ambientalistas. A outra ave rara era o Fábio Feldman, que era muito amigo meu, e o Gabeira, também, que eu tinha uma boa relação. Então eu já tinha uma quedinha pelo meio ambiente, além do fato... Mas até 2003 você não era uma pessoa particularmente ligada às questões ambientais? Eu era por uma questão afetiva, né? Porque imagina um menino e um jovem que morou numa praia deserta até quase 14, 15 anos, andando pelas praias, léguas e léguas de praias desertas, com áreas imensas de floresta atrás. Mas então, de pensar realmente sobre políticas ambientais... A minha ligação ambiental era, vamos dizer assim, afetiva, né? Então, quando eu vim para o PV e comecei a estudar, eu vi que o PV é o partido mais de vanguarda que existe. A ideia do PV, que não é só do PV do Brasil, é uma ideia mundial, que nasceu também na época de 1968. Alemanha, né? A Alemanha não, nasceu lá na Oceania. Da Oceania, que foi para a Europa. Conheço mais a ideia do Partido Alemão. Mas começou lá na Nova Zelândia, Austrália, e de lá foi para a Europa, mas de toda forma é fruto dessa agitação de 1968. Como o feminismo, o movimento ambientalista, o PV, é fruto desse movimento de 68 também, né? Da minha mesma época lá, de 1968. Então eu vi, Bruno, que o PV é um partido completamente novo, do ponto de vista de vanguarda, que supera em universalismo nas suas propostas as velhas propostas
do século XX e do século XIX. As propostas do século XX e do século XIX são divididas entre a formação capitalista e socialista. São as duas grandes propostas, de origem europeia, essas duas sim, né, que dividiram o mundo no século XIX e no século XX. As paixões, as mentes, causaram desgraças absurdas, né, e também avanços extraordinários na técnica, na qualidade de vida, não vamos ser injustos. Né? Mas as duas, o capitalismo e o socialismo, são formações, desse ponto de vista, irmãs, porque elas não levam em conta os limites da natureza. Por que isso? Porque isso, na verdade, não estava colocado naquela época deles. Não se tinha consciência de que esse desenvolvimento que o próprio capitalismo e o socialismo iam promover, altamente pressionador dos limites da natureza, ia chegar a uma crise tão grave como essa que a gente chegou no século XX. Portanto, né, o Partido Verde surgiu em 1968 como uma visão, uma revelação, como dizem os religiosos, né, ainda muito por intuição, de que o capitalismo e o socialismo precisavam ser reformados para levar em conta os limites da natureza e para que nossos netos, bisnetos e trisnetos continuassem tendo um planeta onde morar. Porque se continuasse do jeito que o capitalismo e o socialismo vinham vindo, né, naquela rota de colisão com os limites da natureza, não ia sobrar planeta nenhum, para ninguém. Por enquanto, com o capitalismo e com o socialismo, nós estávamos destruindo as outras espécies, extinguindo as outras espécies. Mas, com essa crise climática, que é a crise mais grave, Sim. a crise climática, o aquecimento global e o desaparecimento da biodiversidade, o capitalismo e o socialismo passaram a ameaçar a nossa espécie. Sim. É a nossa espécie. Então, veja, né, a ideia do PV, para mim, que continuo sendo um socialista, né, democrático, eu vou dizer toda vez, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande com o que aconteceu no século passado aqui, e às vezes as pessoas esquecem, socialista democrático, eu digo, né, o PV, ele veio para reformar o capitalismo e o socialismo. E, portanto, ele não está ligado àquela divisão automática da Revolução Francesa, né, que é aqueles deputados que sentavam na esquerda e na direita. Tudo isso é herdeiros daquela revolução decapitadora de pescoços, né, de guilhotina. Né? Então, nós, o PV, não pode ser classificado, né? Os jornalistas não gostam disso, né? Porque querem classificar de qualquer jeito, mas não está. Ela não está classificado nessa cadeira dos girondinos e dos jacobinos, né? Porque ele traz uma dimensão nova, que é a Revolução Francesa, que é a Revolução Capitalista Industrial, que é a Revolução Russa, não tinha levado em conta. Que é que você tem que equilibrar a economia, a busca da justiça social, com um terceiro elemento, que é o respeito aos limites da natureza. Esse terceiro elemento, que para você que é jovem parece uma coisa bastante natural, é uma coisa revolucionária para nós velhos socialistas e velhos capitalistas, porque nós nunca levamos em conta isso. Portanto, um Partido Verde, Bruno, pode e deve muito bem sim dialogar tanto com os partidos da família socialista como com os partidos da família capitalista. É isso que o PV tem feito no mundo inteiro. Você citou a Alemanha. O PV alemão, que é o PV mais organizado, como tudo que os alemães fazem, é muito organizado, né? Para o bem e para o mal. Então, até a seleção deles é organizadíssima, né? Vocês estão vendo aí, né? Então, veja, né? O PV, no mundo todo, né, tem essa missão de reformar o capitalismo e o socialismo. Portanto, ele tem essa obrigação política de procurar os partidos de matriz capitalista e de matriz socialista e querer colocar no seu programa, na sua forma de ser, na sua forma de governar, o respeito aos limites da natureza. Ele pode dialogar, como na Alemanha, às vezes, com o partido da Angela Merkel, pode dialogar com a social-democracia. Entendo. E se não tiver diálogo nenhum, se tiver diálogo positivo com a Ângela, eles podem até participar. Se tiver diálogo positivo com a social-democracia, pode participar. E se não tiver diálogo nenhum, eles podem ficar na oposição. Então, isso é que explica, né, essa postura do Partido Verde também no Brasil. Nós podemos dialogar com o PT, nós podemos dialogar com o PSB, podemos dialogar com o PSDB, sim. Né? E se nenhum dos três quiser nos ouvir, ficamos na oposição. Agora, se governos desses grandes partidos, né, querem aceitar e ter a colaboração do PV para avançar na questão ambiental, o PV deve fazer isso, mantendo a sua independência, mantendo a sua linha. Se houver coisas incoerentes, ele sai. Ele deve fazer isso sim. E você acha que você conseguiu? No caso aqui de São Paulo, o PV apoiou o José Serra contra a Marta Suplicy no segundo turno, né? Acho que foi isso. Né? Foi Marta e Suplicy? Sim. Foi.
Então, E como você se sentiu sendo de um partido apoiando o José Serra, tendo feito parte da equipe da Marta Suplicy? Mas eu fui realmente, eu fui secretário de saúde, não só da Marta Suplicy, mas fui secretário de saúde também da Luísa Erundina, minha eterna amiga, e ela acha um pouco que é um pouco a minha mãe adotiva também. Então, mas pessoalmente, sim, mas assim, sim, né? pessoalmente você se sentiu confortável tendo que apoiar o Serra? Sim. Por quê? Porque eu já tinha tido um histórico, eu dei 23, 24 anos da minha vida ao PT. 23 a 24 anos da minha vida foram dados praticamente ao PT. Dia e noite. Dia e noite. Graças ao meu esforço e a combatividade da minha mulher, que além de militante ainda era que segurava a casa toda, né? Vejam, né? E nós deixamos o Lula lá, como nós prometemos em 1980, né? Eu saí quando ele tinha acabado de ser eleito presidente, por divergências políticas. Você saiu voluntariamente, você foi isso? Eu saí pelos meus próprios pés. Eu fui da direção nacional quase 20 anos. Então, qual foi o gatilho da sua expulsão? Não fui expulso. Não, desculpa, expulsão. Eu falei errado. Não fui expulso, da sua saída. Não fui expulso, pelo contrário, minha saída foi muito lamentada. Não, eu falei pela maioria. errado. Mas qual foi o gatilho que te fez? Não fui expulso, minha saída foi muito lamentada. Até hoje tenho grandíssimos amigos no PT da vida toda. Eu saí porque eu perdi a confiança na direção do PT. O PT tinha e tem muita gente boa na base do PT, mas eu era da direção nacional, fui da executiva, fui líder do partido. Na época do Collor, do impeachment do Collor, eu era o líder do partido na Câmara. Fui da direção nacional, da executiva nacional. E eu perdi a confiança nos dirigentes do partido. Por quê? Na cúpula do partido. Na cúpula do partido. Porque eles se comportavam como uma espécie uma visão, que é muito própria da esquerda revolucionária, de que o partido é mais importante do que o país. Do que o partido é mais importante do que o Brasil. É mais importante do que a vida do próprio povo, né? Tanto que eu tive muitos embates na Câmara Federal, né? Porque com essa minha evolução, vamos dizer assim, em direção à democracia, né? Embora continuando de esquerda, a minha posição lá em Brasília era o seguinte: eu sou oposição, fui oposição a vida toda, mas se vem uma proposta boa do Itamar Franco, né? Do governo do Itamar Franco, que era um governo bastante democrático, se vem uma proposta boa do governo do PSDB, eu devo apoiar. Não é pelo fato de eu ser oposição que eu vou votar contra uma proposta que é boa para o Brasil e para o povo. E o PT não, o PT votava contra. Aliás, quem resumiu muito bem essa postura de uma forma bem típica, né, e caricatural foi o João Paulo, né? Nosso João Paulo aqui de Osasco, que era presidente da Câmara. João Paulo Cunha. Rapaz muito ligado à igreja, e foi presidente da Câmara. Aí perguntaram a ele: ô João, por que agora que o Lula é presidente, vocês estão votando a mesma coisa que vocês votaram contra na época do Fernando Henrique? Aí o João falou: ué, agora a gente é governo e antes a gente era oposição. Vejam, né? Isso não é. Eu fui acumulando, e são vários episódios. Mas né? você não acha que o PT sofre isso hoje da parte da oposição dele também? Sim, porque, novamente, esse patriotismo de partido é uma coisa nefasta, né? É uma coisa nefasta. O PT e o PSDB, e isso foi uma luta minha política muito grande dentro do PT há muito tempo, né? Que são partidos da mesma família. Você sabe que briga de família é a pior que tem, né? São da mesma família. Um é um socialista meio marxista, mais ou menos assim, né? Meio fraquinho, mas com temperos neoliberais. E o outro é um partido social-democrata, também com temperos neoliberais. Mas são da mesma família. Qual era a minha tese durante muitos anos dentro do Partido dos Trabalhadores, né? Desde a época do governo Itamar? Nós devíamos ter feito uma aliança PT-PSDB. A coalizão... Lá atrás. Aqui, quando o José Dirceu se lançou candidato a governador, e a gente queria fazer uma candidatura forte para o Lula, né? Eu fui contra. E eu era a favor de que a gente apoiasse o Mário Covas, fechasse um acordo com o Mário Covas e fechasse um acordo federal em torno do Lula. Foi uma briga feíssima dentro do PT por causa disso, né? Então, eu já tinha essas divergências políticas e estratégicas, tanto na visão do PT como do PSDB, porque aí são dois bicudos, né? Um é tucano, mas o PT é bicudo também, né? Então, os dois não se entendiam e os dois queriam ganhar o poder só para si. E para isso precisavam fazer alianças Isso era uma briga de cúpula mesmo?
Era uma briga de cúpula, não, porque no caso do PT nessa época, era um partido muito democrático, isso era discutido no meio de assembleias com mais de 2.000 pessoas. Eu digo, uma briga de cúpula entre PT e PSDB. Por que você acha que essa aliança ela foi tentada? Foi tentada. Eu, por exemplo, eu era... Não, mas ela foi tentada entre PSDB? Havia uma interlocução tucana falando, vamos fazer isso? Houve. O Mário Covas, por exemplo, foi um sujeito que queria fazer. E o FHC? O FHC nunca foi uma liderança importante no PSDB. O FHC foi um acaso. Mesmo? É claro. Porque... Você quer ouvir essa história? Claro. Mas eu estou desviando totalmente a minha entrevista para isso. Tudo bem, vamos. A situação do... Curto, então.